meditação, o Guru Puja, nós oferecemos as cores mentais para a consciência suprema, né? E aí Shri Anandamurti ele vem explicar o porquê que é importante a gente fazer com que a mente não se apegue a essas coisas que são temporárias do mundo. E ele fala assim, ao invés da gente se apegar às coisas temporárias, a gente tem que se apegar à consciência suprema. Porque a consciência suprema é a única verdade que existe. Não que esse mundo é ilusório, não que a gente tem que renunciar ao mundo, mas viver nesse mundo sem o apego às coisas que são temporárias. Porque a nossa mente ela sempre vai precisar de um objeto para ela existir. Só que enquanto ela se apega às cores do mundo que são temporárias, ela sempre vai sofrer um certo desconforto, porque esses objetos eles são temporários. Tudo que vem um dia vai, nada permanece. A única coisa que vai permanecer, que está além da fluência do tempo, e do lugar e pessoa, é essa consciência cósmica suprema, essa entidade onisciente que está presente na essência de cada coisa. Então, dentro de cada coisa, nesse universo, Shri Anandamurti ele vem explicar assim que existe um princípio de medo, assim. Em tudo nesse universo tem um pouquinho assim de medo na essência. E ele fala assim, para você superar o medo, você tem que estabelecer a sua mente naquilo que é permanente. Você tem que estabelecer a tua mente. A única coisa que vence o medo de qualquer coisa é o sentimento de renúncia que ele fala, de vairagya. Renunciar ao apego às influências das cores desse mundo atrativo, né? Das cores dos objetos, das cores mentais. Então você tem que vencer esse medo, por exemplo, ele dá um exemplo assim, né? Por exemplo, quem tem tem uma vida bem sucedida financeiramente, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela ainda ali tem um medo de um dia ela perder aquilo, né? Para ela sustentar. Por exemplo, ele fala os esportistas, quando eles são muito bons nos esportes, mas chega uma determinada idade, eles têm medo de não ser tão bons e não conseguirem ganhar e desempenhar como era na juventude. Então, eles se aposentam antes de chegar essa etapa da idade mais avançada, porque aí as pessoas eles ficam se preocupados, né, que as pessoas vão lembrar deles quando eles eram vitoriosos, né? Eles se aposentam antes de se tornarem incapazes. Então, assim, na essência de tudo, Shri Anandamurti vem dizer que existe existe medo, né? E a única coisa que nós precisamos para vencer esse medo é a gente se estabelecer no sentimento de vairagya, na renúncia. E renúncia não significa negar o mundo, mas simplesmente você viver no mundo como uma flor de lótus. A flor de lótus nasce ali de uma água um pouco lamacenta, mas ela é sempre pura e intocável, ela sempre está bonita. A mesma forma, a gente pode estar num contexto muito conturbado, mas a nossa mente ela não recebe a influência do mundo externo, porque ela está como objeto de concentração principal dela, o foco principal dela, ao qual ela se apega, é essa realização espiritual na consciência suprema que existe na nossa essência. Então, é a única forma de sermos vitoriosos, né, dentro dessa jornada espiritual. Então, essa é a mensagem para nós, né? É difícil, é desafiador, mas essa prática do Guru Puja que nós fazemos depois da meditação é fazer esse exercício de entregar realmente tudo aquilo que é temporário, né? Até mesmo as nossas próprias lembranças, apegos e coisas, né? Entrega e fique no presente. Por isso, viver no presente é muito importante, e ver consciência divina em tudo, em todos, é algo que nos liberta e que nos firma nessa verdade, né? De que tudo se você quer sentir que tudo é eterno, permanente, tudo é amor, então veja a consciência suprema em tudo e esteja no momento presente. As orientações de Prabhat Ranjan Shakar. Que bom ver vocês. Namaskar, gratidão.
Se alguém quiser fazer algum comentário sobre a mensagem, pode ficar à vontade para abrir o microfone. É desafiador, né? Um pouco desafiador. Quando a gente começa a entender, é muito lindo, realmente, é muito lindo. Né? Mas é desafiador. Outra coisa que eu acabei de lembrar, né? Por exemplo, assim, como as coisas são tão temporárias e passageiras, até fiz uma postagem no meu Instagram. Coloquei lá, né? Ler e esquecer caminhos de mão dadas, ou seja, tudo que a gente aprende desse mundo externo, de livros e coisas, um dia a gente vai esquecer. Se, por exemplo, né, não sei, a Madalassa lembra que estudou lá no ensino médio? Não lembra mais, né? Hoje ela já é, como fala, psicanalista, mas você lembra que você estudou lá na faculdade algumas coisas? Não, né? Muitas coisas a gente vai esquecendo. Então, tudo que a gente lê, quanto mais lê, mais a gente esquece. A única coisa que nós não vamos esquecer, quando a gente conhecer de fato, é esse autoconhecimento, que nós, na nossa essência, somos consciência superior. Para realizar isso, prática espiritual, né? Então, porque as coisas, quando nós aprendemos do mundo externo, elas estão sob a influência das mutações do tempo, né? E do lugar também, e a gente também, né? Então, a vida é um fluxo, então as coisas vão se transformando e a mente né, ela vai esquecendo. É isso. Acho que o Vairag, ele também tem a conotação de desapego, né? Então, também o soltar, né? E é bem que nem você disse, a entrega, né? Então, você entrega tudo, não só os teus problemas, né? Mas também as suas vitórias. Então, quando você consegue desapegar, né? Dizer nada é meu, eu sou um instrumento e sair dessa posição de eu sou isso, eu sou aquilo, aí você consegue se libertar desses medos, né? Porque o medo está sempre muito ligado ao ego, né? Você tem medo porque você tem medo do que o outro vai falar, do que a aprovação do outro, da tua imagem. Então você tem medo de coisas falsas que não existem, de uma ilusão, né? E o medo, na verdade, é esse, é todas as coisas que não existem, porque o que existe é a tua essência. E a tua essência não vai mudar nunca, né? Sim. Mesmo que você mude de posição social, que você deixe de fazer muitas coisas, que você perca muitas coisas, que você passe vexames, tudo isso é tudo ilusões, são aprendizados que a gente está passando, são experiências só. Só que a gente se apega a isso, né? A gente tem medo da aprovação do outro, né? E não na aprovação divina. Então, a gente deveria estar sempre intuído, né? Se a gente conseguisse colocar todas as nossas ações a serviço de Deus, né? Da consciência suprema, então a gente não ia se importar com isso. A gente saberia que está fazendo aquilo por Ele. Não tem muito ainda do apego mesmo, né? É difícil se libertar disso, né? Mas o importante é as práticas. Quanto mais a gente pratica, né? Quanto mais você se coloca a serviço, mais você vai desapegando desses medos, vai deixando de ter tanta insegurança, e vai conseguindo viver um pouquinho mais livre, né? Sim, muito bom, Cristina Priya. Eu gosto de lembrar, quando a gente fala prática espiritual, em especial a meditação, a gente co-criar. Co-criar, na verdade, não é co-criar, é nos relembrar de que nós somos consciência suprema, né? E não uma profissão ou um nome ou alguma identificação externa, assim, né? Então, nós, na verdade, co-criamos, né? Precisamos co-criar isso diariamente, o tempo todo. E, de certa forma, né, a gente nasce na nossa essência, né? A gente chega aqui como um ser divino em essência, mas daí ouvindo tu falar, né, Didi, não tem como eu não ligar a psicanálise, né? É automático, assim, né, com conhecimento. Pode, E por favor, fica à é vontade. muito rico isso, né?
porque nós chegamos aqui na nossa essência divina, mas a gente chega aqui, como tu disse, a gente esqueceu de tudo, a gente não sabe de nada. Então, alguém nos nomeia, nós precisamos de alguém para nos ensinar e para nomear através da palavra o que somos. E muitas vezes a gente assume, tem uma autora que eu gosto muito, argentina, que ela fala assim, que a gente assume um personagem. Nós chegamos como se a família fosse um palco, né, de teatro, onde a gente precisa assumir um personagem. E muitas vezes a gente pega aquele personagem que está ali, sobrando, ou algo assim, ou a mãe dá aquele nome para a gente, sem inconsciente, né? Como, por exemplo, assim, nossa, porque às vezes tem mais de um filho na família, essa criança, esse aqui é tão quietinho, esse é tão bonzinho, não chora. Então, aquela criança assume aquele personagem, né? O bonzinho. Tem outra que chora, né? Comparado ao irmão que não chora, o outro chora muito. Nossa, esse aqui é chorão. A criança é chorona. Então, aquela criança assume esse personagem de chorão. Ou, às vezes, um é doente, né? Tem algumas dificuldades, é doente. Então, esse é o doente. Então, a gente assume esse papel. E a criança, ela aprende que quanto mais ela se especializa nesse papel, ela tem necessidade dele para sobreviver. Então, ela percebe que, nossa, se eu ficar mais doente, eu ganho mais amor e afeto. Então, a nossa dependência, né? A nossa necessidade de sobrevivência. Se eu sou mais bonzinho, eu ganho mais amor e afeto. A gente precisa disso. Então, esse personagem nos acompanha há muito tempo na nossa vida. Mas chega um determinado momento na nossa vida adulta que a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa vida. Como tu falou, né? A gente esquece, precisa esquecer também esse passado, esquecer tudo, né? Se foi bom, se foi ruim, se teve dor, o que teve aí, para a gente, então, assumir responsabilidade pela nossa vida e nos reconstruir, descobrir a nossa essência, ou seja, a gente volta, né? Para descobrir que lá nessa infância, essa autora fala assim até que a gente acaba esquecendo da essência da criança, ou seja, da autenticidade de cada um. Né? Esquece que cada um tem a sua essência divina. E, muitas vezes, a gente acaba daí, como se diz assim, paralisando o nosso potencial, não desenvolvendo habilidades que a gente tem, né? Como a irmã ali falou, de não conseguir ser a gente. A gente assume esse eu aí necessário. Então, chega um momento que ele não é mais necessário. A gente precisa ter coragem, né, de abandonar ele, deixar no passado, assumir a nossa essência divina e poder ser quem a gente nasceu para ser. E isso é libertador mesmo, é muito rico isso. Mas é uma desconstrução, né? A gente precisa desconstruir aquilo que foi construído na nossa mente, e às vezes tem traumas, tem dores, tem amores, tem muita história, né? A gente sempre diz, não existe pessoa boa ou pessoa ruim, existe o histórico emocional de cada um. A gente precisa desconstruir aquilo que foi construído dessa forma, quando a gente toma consciência disso, para poder, a partir de então, reconstruir no amor, nas coisas boas, né? E existem várias ferramentas para isso, né? A psicanálise, a meditação, a yoga, eu acho que todas elas se completam. Sim, muito bonito. A meditação ela vai contribuir no sentido de que a gente sabe que a mente toma forma daquilo que pensa. Né? Então, quando fechamos os olhos e meditamos que nós somos amor infinito, felicidade infinita, quanto mais a gente pensa nesse sentido, mais a mente se identifica com essa verdade. Né? Então, essa é a parte que a meditação tem para contribuir nesse processo de reencontrar a verdadeira essência. Sempre aí dentro a ciência dos mantras também, né? Bem, muito bom. Muito bonito, hein? Tô gostando desse Dharma Chakra de manhã. São pessoas lindas. Que coisa boa. Eu vou compartilhar no YouTube para as pessoas se inspirarem e vir também ficar com a gente, né? Refletindo junto. Né? Gratidão imensa pela troca, por toda a inspiração. Então, Prantita Baba aqui, Jai, Vitória Consciência Suprema. Gratidão. Namaskar. Namaskar. Bom final de semana. Igualmente.